Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Enshrouded. Estou eu aqui sentado na casa da fazendeira porque hoje a gente vai mexer com plantação. Vou mostrar para vocês como a gente faz a plantação aqui no jogo. E já vou mostrando também a casa que eu fiz aqui, uma pequena casa que eu fiz separado para a fazendeira. Eu pretendo fazer uma casa para cada NPC que a gente tem aqui no momento. Sendo assim, eu comecei fazendo a casa para a fazendeira, porque a gente vai focar em plantação nesse episódio. Então a casa é bem simples. Coloquei uma casa pequena, aqui já com uma caminha, umas coisinhas aqui, tapetinho. Tem até um guarda-roupa aqui e um banheirinho escondido aqui, ó. Top, né? Também eu coloquei aqui uma escadinha indo para o teto. Podemos utilizar aqui para colocar outras coisas referente à fazendeira. Outras bancadas, por exemplo. Vamos ver o que vai vir pela frente. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber para plantar na sua fazenda, você precisa desbloquear a fazendeira. Ou seja, você precisa resgatar a fazendeira na câmara antiga. A câmara antiga da fazendeira fica nessa localização aqui do mapa. Vocês estão vendo aqui. E a gente está aqui no início, onde a gente faz a primeira base. Depois que você resgata a fazendeira e invoca ela aqui na sua base, você tem algumas coisas para fazer. Primeiramente, colocar um abrigo, né, uma cama com um teto para ela, e depois vai liberar outras coisas para você ir fazendo. E um dos itens que libera quando você desbloqueia a fazendeira é essa bancada aqui, ó. Que no caso é um canteiro, onde você vai fazer as mudas de todas as plantações que você descobre pelo mapa. No nosso caso, a gente tem 13 receitas de plantações, que são coisas que a gente já viu, que a gente já pegou pelo mapa, então desbloqueei aqui para a gente fazer. Nesse exato momento eu estou fazendo muda de milho, como vocês estão vendo, precisa de água e de espiga de milho para fazer a muda. Temos no momento 80 mudas de milho aqui. E eu fiz duas bancadas dessa, né, 2 canteiros, e também está produzindo aqui na outra muda de tomate. Então a gente vai fazer essas duas plantações hoje. Eu vou organizar aqui um canteirinho onde a gente vai fazer a plantação para deixar mais bonitinho aqui a nossa base. E para você fazer o canteiro, você vai precisar desses itens aqui, ó. Troncos de madeira, sucata e solo de fazenda. Bem simples, porque o solo de fazenda, quando você desbloqueia a fazendeira, você já consegue também fazer o solo aqui com terra de nascente e osso triturado. É bem simples de fazer, bem fácil. Lembrando que as mudas podem ser plantadas basicamente em qualquer lugar que tenha terra. Você veja que aqui eu não consigo, mas aqui eu consigo plantar. Eu vou plantar aqui em cima dessa parte aqui, que já está bem plana, né? Porém eu vou ter que fazer uma coisinha a mais. Eu vou vir aqui na fazendeira fazer um pouco de solo de fazenda. Vou precisar fazer aqui um pouco. Depois disso, feito o solo da fazenda, eu estou aqui com o meu martelo para entrar no modo de construção. E a gente vai vir aqui, ó. Apertando o Alt, a gente vem na parte de terreno, é esse último aqui, ó. Aí eu vou construir com o solo e do lado direito eu seleciono o material que eu quero. No momento da pedra, eu vou selecionar aqui, ó, solo da fazenda. Aí eu vou colocar esse solo onde eu quero que seja a nossa plantação. Antes disso também eu vou fazer uma outra coisinha. Eu vou fazer um cercado aqui onde a gente vai plantar. Vou separar bem bonitinho aqui, ó, os campos de plantação para ficar mais organizado e mais bonito aqui na nossa fazenda, na nossa base. Bom, então aqui antes disso eu vou pegar esse daqui, essa parte aqui, armação de porta que fala, e eu vou colocar simplesmente, eu vou fazer um retângulo ou um quadrado, um retângulo. E nessa distância, só para separar uma plantação da outra, ficar mais organizadinho. Acho que nesse tamanho aqui tá bom. E dentro dela eu vou colocar aquele solo da fazenda que a gente fez. Fazer aqui um 2x3, né? Aí, ó, basicamente agora eu venho e coloco o solo aqui dentro desse retângulo que eu fiz. Vamos lá, seleciono o terreno e eu vou escolher esse quadrado aqui que é o mais reto possível, mais plano possível. Deixa eu ver se eu colocar mais aqui, como que vai ficar. Ele não vai aparecer, então tem que deixar um pouquinho mais alto. Ó, ele vai formar o blocão ali de terra. E a gente já consegue plantar. Legal que gasta
uma unidade só do solo da fazenda que a gente fez, entendeu? Então é bem de boa para você fazer qualquer tamanho de plantação. Ok, já amanheceu o dia, eu fiz aqui os dois canteiros, né? As duas áreas de plantação que a gente vai fazer. E agora simplesmente a gente pega a muda e vem fazendo a plantação aqui, ó. Aqui a gente vai fazer a plantação do tomate, colocando aqui aleatoriamente, né? Não tem nenhum gridzinho aqui para ajudar, para a gente deixar alinhadinho, então vai ter que fazer no zoiômetro mesmo. Vou deixar assim mais ou menos, não precisa ser perfeito, só para... O importante é nascer e a gente usar o tomate. Então vamos fazer aqui a plantação do tomate, todos os tomates que a gente tem, por enquanto é pouco, né? Mas com esses tomates a gente vai ter muitos outros tomates, com essas mudas, né? Prontinho, as mudas de tomate estão feitas, não ficou alinhada, como eu falei. Dá para plantar muito mais, mas conforme a gente for colhendo, a gente vai replantando. E aí a gente sempre vai ter tomates e tudo, né? Tudo que a gente for achando. Vamos fazer a mesma coisa aqui no milho. O milho a gente tem bastante muda. Então vai dar para aproveitar mais aqui o terreno ainda. Prontinho, plantei tudo que deu aqui, sobrou ainda um pouco de muda, ó, mas já tá tudo plantado de milho. Agora a gente vai esperar crescer para fazer a primeira colheita aqui na nossa base. Enquanto isso, vamos dar uma explorada. Vamos aqui nesse poço de elixir, aqui próximo da torre antiga. Vamos ver se a gente consegue liberar essa parte aqui. Assim a gente já ganha pontos de habilidade também que a gente vai poder utilizar. Vamos fazer o teleporte aqui para a fazenda, para a torre. Fica mais próximo ali do poço de elixir. Bom, eu vou tomar também essa poção aqui para aumentar um pouco mais o tempo da mortalha. Não sei como que vai ser, né? A gente já está com 8 minutos, mas tomando essa poção a gente tem mais 2 minutos na mortalha, totalizando 10. A matemática ainda está em dia. Tá, a gente vai para esse lado aqui, ó. Exatamente, é ali que a gente vai. Eu vou pular daqui mesmo, que a gente está perto. Não preciso subir lá em cima da torre. Vambora. Bom, já diz aqui que a localização está aqui abaixo, aqui para o lado esquerdo. O poço tá ali. Ok, já vamos cair direto aqui no poço. Oh. Vamos lá ver como que é. Descer devagar aqui pra gente conhecer primeiramente, não sabemos o que tem pra baixo. Pra cá. A gente tem 10 minutos pra explorar aqui. Mais 3 pontinhos de habilidade. Show.
Poderia simplesmente subir, mas eu vou fazer o teleporte e vamos voltar lá para nossa fazenda ver como que tá a nossa plantação. Galera, se puder fortalecer aí no like, deixa o likezão, hype o vídeo também, que é importante. Se puder apoiar também a gente se tornando membro do canal, vai estar fortalecendo demais. Lembrando que os membros têm acesso antecipado a todos os vídeos, além de vídeos exclusivos para os membros e outras coisas mais, como os emojis, prioridade em respostas, assim, em comentários em lives que a gente faz também. Enfim, dá uma conferida aí no botãozinho Seja Membro. Bom, vamos falar aqui com a chama enquanto isso, enquanto a plantação nossa ainda não está pronta. Meu brilho e calor chegam ainda mais longe na escuridão, graças a você, porta-chama. Sou forte o bastante para proteger sua residência caso queira ampliá-la. Certo. Para ampliar eu tenho que chegar ao nível da chama no nível 3 e ter esse nexo da mortalha, que eu ainda não tenho. E para fortalecer a chama eu preciso de falta chá, falta sal, e é simples para a gente conseguir, e o capacete de Matrônia dos Sanguinários, que eu não sei aonde exatamente é. É um boss, com certeza, mas eu não sei ainda a localização dele. Talvez no próximo episódio a gente vai explorar mais o mapa procurando esse boss para a gente poder fortalecer a chama ainda mais, pegando no nível 3. Então agora eu vou esperar a nossa plantação ficar pronta, aí eu volto com vocês. Bom, a gente ganhou 3 pontos de habilidade, eu vou utilizar aqui e eu vou usar esses pontos aqui para aumentar a força do personagem e a constituição. A constituição ela aumenta a saúde, né? Ali a barrinha de vida vai aumentar um pouco. E aqui vai aumentar a força do personagem. Como diz aqui, aumenta o dano de corpo a corpo do personagem. Então eu vou pegar esses 3 aqui. A gente tem 3 pontos. Vamos desbloquear então esse aqui. Esse. E esse. Agora no geral a gente está com 4 de constituição, 1 de espírito, 3 de resistência, 3 de força, 1 de destreza e 1 de inteligência. Bom, finalmente ficou pronto aqui a nossa plantação. O tomate foi bem mais rápido. Você pode ver que o milho ainda está finalizando aqui, ó. Alguns pés ainda não terminaram, mas o tomate foi bem mais rápido. Enfim, demorou um pouquinho. Cada item tem o seu tempo, né? Vamos fazer então a colheita aqui do tomate. Ó, cada muda então vai dar 2 tomates. E lembrando sempre que a gente pode replantar, né? No caso, fazer mais mudas e depois vir aqui e plantar de novo. Eu deixei também aqui, eu só tinha uma planta aqui, um linho. Eu deixei fazendo aqui, que a gente vai fazer, vai replantar. Assim a gente vai ter mais linho. O linho é muito importante, que ele vai liberar muitas coisas pra gente fazer, melhorar. Tipo couro, por exemplo, tecido de linho, essas coisas. Tudo vai vir dessa planta aí. Então, cada muda que você fizer aí, vai ter um item específico. Por exemplo, o milho, eu posso vir aqui e fazer na fazendeira, fazer a pipoca, usando espiga de milho e mel. Porém, eu vou precisar da estação de cozimento, que a gente vai procurar num próximo vídeo. Essa sopa de legumes, por exemplo, também vai precisar da estação de cozimento. Vai precisar também do almanaque de plantas e mudas. Mas também vai precisar de páprica, vai precisar de tomate, que a gente acabou de plantar, sal, beterraba, que ainda não achamos. Mas vai liberar isso aí, vai dar mais 4 de destreza pra gente a sopa de legumes. A pipoca vai dar mais 7 de recarga de vigor. Eu tô utilizando o mel, comendo o mel, ele vai dar mais 15 de vigor por 1 minuto e meio. Já a pipoca vai dar mais 7 de vigor por 5 minutos. Então é um pouco melhor do que comer o mel puro, né? Enfim, então vamos aqui fazer a nossa colheita de milho. Então cada muda de milho que a gente plantar vai dar 3 espigas de milho. Então vai ser muito bom a gente plantar milho, né? Além disso, a gente tem a missão também de domesticar cabras, que é uma das missões ali da fazendeira, que o milho vai servir para a gente fazer a comida, né? A ração para as cabras e outros animais. E também faremos num próximo vídeo. E aí então só aqueles pés que a gente plantou deu 192 milhos. Olha quanto milho. Além da pipoca que a gente pode fazer com a fazendeira, eu posso também cozinhar o milho, né? No caso, se eu comer o milho aqui, ele vai dar mais 1 de força. Eu cozinhando, né, assando o milho aqui, ele vai nos dar o dobro. Vou cozinhar aqui rapidinho para você ver. O milho assado, ele vai dar 2 por 20 minutos. A espiga de milho normal vai dar mais 1 de força por 10 minutos. Então compensa você também fazer um pouco de milho assado e utilizar quando necessário mais
força pro seu personagem. Bom, galera, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, conforme eu for liberando, eu vou deixar sempre aqui a nossa arte de plantação cheia de mudas, cheia de coisas aí pra gente ter vários itens quando a gente for precisar usá-lo. Beleza? Mais uma vez, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Peço aí o like de vocês, hype o vídeo, deixe seu comentário também, que é muito importante. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para dar aquela força e não perder os próximos vídeos. Fico por aqui então, aquele forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Fui!